Então, senhores, apenas um complemento no canal, né? E que justamente o que eu estou tentando dizer é que eventualmente houve a confirmação, não agora, né? Eu já imaginava que era antes, por vários indícios de eventualmente coisas que foram acontecendo nessa questão que eu falo dos 10 mandamentos. Então não adianta eventualmente agora dizer que eventualmente desejaram o contrário, quando na verdade a informação que eu tinha, a informação do que aconteceu, mostrava o contrário, mostrava que igreja e, no caso, o ocultismo juntos não queriam que a pregação dos mandamentos fosse feita. Então, eventualmente, a cobrança que eles fariam teria que ser a menor do que eventualmente eles vinham fazendo. Então, o que acontece? Justamente, o que se confirmou houve ataque na minha tentativa em 2022. Em 2023, dava uma impressão que eventualmente isso seria impedido, porque, no caso, estava ali a questão da polícia junto, o que deu a impressão. Pode estar errado, pode, mas isso eu falei no vídeo lá. Daria a impressão de que eles tentariam impedir, no caso, essa pregação específica, porque eventualmente poderia acontecer algum tipo de confusão. Então daria a impressão que eventualmente eles estariam sendo chamados para fazer esse tipo de proteção específica, né? Ou se eventualmente eles já estavam fazendo ali a ronda, nem por isso, porque eventualmente já faziam a ronda, mas dava a impressão que eventualmente eles seriam ativados para isso. Eu posso estar errado. Depois, na outra situação, de uma outra pregação, também houve ali uma situação estranha. Então, quer dizer, o que dá a entender, justamente, se dá a entender realmente de que não foi só a igreja que não desejava ali a pregação. Aquilo que eventualmente estava ao redor da igreja também não desejava que essa pregação fosse feita. Não está claro que eventualmente, principalmente naquela circunstância, que que no caso só a igreja eventualmente estaria contra essa pregação e outro, vamos dizer, no caso o terceiro interessado, desejaria que a pregação fosse feita. E aí que tá, e aí fica um pouco estranho também, porque se estão falando também, justamente, se estão falando que eventualmente, não, mas outra parte de alguma forma, eventualmente vinculada ao poder público, também teria algum tipo de dizer na matéria, fica estranho, porque eu teria que ser avisado. Então eu teria que ser avisado, não, mas não é só a opinião da igreja que você vai ter que levar em conta. E aí que tá, se eles estão falando eventualmente em relação, porque o ministério era feito na prefeitura e tal, aqui da cidade onde eu moro, é estranho, porque eles não têm como eventualmente falar. Se eventualmente disseram assim, não, mas houve algum momento que uma terceira entidade, mesmo talvez a prefeitura, de alguma forma teria alguma autoridade para dizer alguma coisa na matéria, mas fica estranho, porque para mim eu tinha respondido e eu não achava que eles tinham dizer nenhum na matéria. Justamente pela questão de que ali eu precisaria a minha resposta na época, inclusive, era uma delas é que eu precisaria do aval da igreja, porque aí que tá. O poder público não tem como eventualmente decidir isso, até porque justamente o Estado é laico, eles não podem fazer. Eles podem, no máximo que eles podem fazer é ceder espaço. Mas eles podem ceder espaço para mais de uma religião. Eles não podem eventualmente dizer assim, fale dessa religião. Eles só podem ceder espaço para que as religiões eventualmente usem o poder público. Usem, vamos dizer, a estrutura do poder público para eventualmente espalhar uma mensagem. Mas o Estado não pode eleger uma mensagem específica. Ele tem que liberar para todas. Então ele não pode pedir justamente, ele não pode optar pela linguagem dos mandamentos e chegar, fale dos mandamentos. Então tá estranho. Mas justamente essa a questão do Estado laico era o meu argumento na época. Então não adianta você, não, mas não sei o que, a prefeitura, não sei o que, outro. Não, mas então eles não podiam fazer. Né? Eles não tinham como fazer. Em termos de poder público, eles não podem fazer isso. Né? E era o argumento na época. E esse argumento não foi dado a continuidade. Então, aí que tá, não faz sentido a questão do poder público também, se tiver alguma vinculação a isso, em relação ao ataque que eu recebi, porque eu já tinha dito, aí que tá, eu já tinha dito que o Estado não tem autoridade. A questão do Estado já havia sido superada, eu nem lembrava desse argumento. Agora voltaram com essa questão, o Estado não pode, então fica só a igreja. Então eu achei estranha a acusação em 2022. É algum terceiro interessado. Eventualmente pode ser o ocultismo, talvez por isso a minha ideia. Só que não é a impressão, porque a impressão que... Não é a impressão, porque depois eu confirmei isso, que sim, os ataques também partiram, e o ocultismo também não desejaria que a pregação dos mandamentos fosse feita. Então houve ataque, na verdade houve ataques juntos.
né? Houve ataques em conjunto. Mais ainda, o que acrescentaria isso à situação da polícia. Mas pode ser que a polícia não tinha nada a ver com isso. Não era por isso que eventualmente eles iriam interferir. Ou não iriam interferir. Ok, é uma possibilidade. Mas passou essa impressão. Mais a situação de 2022, que passou a impressão que não foi a igreja, mais a situação de a terceira tentativa de pregação. Então, todas essas situações deram a impressão que não era só a igreja que eventualmente estaria. E depois, inclusive, eu consultei e justamente deu no sentido de que eles não estavam agindo sozinhos nesse caso. Então, aí tá, até o que aconteceu em 2023, na verdade, eles não desejavam que a pregação fosse feita. Então, assim, ou pelo menos eu digo na verdade, com uma chance grande de que realmente isso não. De que isso não era desejado no caso, até, vamos dizer, pelas outras partes envolvidas no caso. Então foi isso que aconteceu. Então, em relação ao argumento do Estado, o argumento já havia sido superado. Então, fica esse complemento do canal e valeu. Tanto que eu nem lembrava na época.